Se você trouxe a sua Bíblia, abra aí por favor, 2 Coríntios no capítulo 1, nós vamos ler os versos 3 e 4, para começar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o primeiro, versículos 3 e 4. E eu leio na Almeida Revista e Corrigida, a palavra de Deus diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Bonita essa frase, né? O Deus de toda consolação. Só mais uma vez, o Deus de toda consolação. Você já foi consolado por esse Deus? Você já precisou de um consolo desse Deus? Você sabe o que é você colocar a cabeça no travesseiro, aí não tem cônjuge, não tem marido, não tem esposa, não tem, ninguém te entende, você está acuado, você está no momento em que parece que o mundo está desabando na sua cabeça, e você só tem o Senhor. E é muito bom saber que quem tem o Senhor tem tudo, tem todo o consolo de que precisa, vem do Senhor. Glória a Deus por isso. Ele é o Pai da consolação, o Deus de toda consolação. Ele continua: que nos consola em toda a nossa tribulação. E Ele faz isso para quê? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Meu Deus, que texto fantástico. Em resumo, o Espírito Santo está dizendo através do apóstolo Paulo, que naquilo em que nós somos e fomos consolados, nós acabamos carimbados pelo Espírito Santo, acabamos recebendo, claro que não é assim, é uma maneira de falar, um certificado do céu, para que naquilo em que o próprio Deus te consolou, você se torne um instrumento de consolo na vida de outras pessoas, principalmente naquela área que Deus te consolou. Você vira um imã de pessoas que vão precisar do mesmo consolo que você recebeu. E é interessante que eu já pratiquei isso, já testei essa palavra, e é a pura verdade. Se você hoje, por exemplo, foi consolado no seu casamento e viveu uma restauração inexplicável, só o Espírito Santo podia fazer isso. Saiba que da sua dor um ministério pode nascer, surgir. Saiba que daquilo em que o Senhor tratou com você, venceu, você foi consolado pelo Espírito Santo. O Senhor inclusive espera com expectativa que você se torne um instrumento de consolo na vida de outros que estão enfrentando o que você enfrentou e venceu. O que você passou e conseguiu dar a volta por cima. Agora Deus quer usar as suas cicatrizes como prova na vida de outras pessoas, de que as feridas delas podem amanhã serem curadas para a glória do Senhor. É um ministério, é uma graça do Espírito Santo. Ele usa tudo para a glória dele, até as nossas dores, as piores experiências que nós já tivemos e enfrentamos na nossa vida. Se nós entregarmos isso nas mãos certas, o Senhor pode fazer algo maravilhoso com aquilo que a gente acha que nunca teria proveito. Em João 6, Jesus multiplica pães e peixes, você deve lembrar da história, 5 pães, 2 peixinhos. E depois daquele milagre maravilhoso de multiplicação, Jesus libera uma ordem. Eu amo, sempre oro essa palavra, principalmente final de ano. Jesus libera uma frase ordenando aos discípulos o seguinte: recolhei os pedaços que sobejaram, que sobraram, para que nada se perca.
Eu penso que essa é uma ordem, espiritualmente falando, de maneira figurada, que permanece de pé nos nossos dias. Feliz o crente, que é capaz de recolher os pedaços que sobraram, de um relacionamento que não deu certo, de um negócio que fracassou, de um plano que não saiu como você desejava. Mas se a gente souber recolher e colocar isso nas mãos certas, e as mãos certas são as mãos de Jesus Cristo, Ele pode fazer disso algo surpreendente. Eu quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre um tema muito difícil: como ajudar uma pessoa ferida, como lidar com alguém que precisa ser sarado. E eu não me refiro apenas a uma cura física, a ser sarado fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, pessoas que estão feridas. E quem é que já não foi ferido? Eu já fui, e consciente ou inconscientemente já feri também. Às vezes a gente faz isso achando que estamos fazendo certo, mas nem sempre uma boa intenção faz com que a gente acerte. Às vezes, mesmo bem intencionados, erramos. Vocês estão me olhando assim por quê? Você nunca errou, não? Você já magoou alguém? Cheio de anjinho aqui na igreja hoje. Cheio de anjinho, olha que coisa linda. É óbvio que sim. É óbvio que você já falhou com pessoas, conscientemente ou não. É óbvio que você já fez isso sem saber ou sabendo. E hoje eu gostaria de trazer mais uma palavra desafiadora. Afinal de contas, evangelho é desafiador. Viver o que Jesus quer, ou a maneira como Cristo quer que a gente viva, é um grande desafio. Eu não sei vocês, eu fazendo a minha leitura bíblica, vocês estão fazendo a leitura bíblica, hein? Vocês lembram da leitura bíblica? Nós temos um combinado de ler aí o Novo Testamento até o final do ano. Estamos em Romanos, e fazendo essa leitura bíblica é desafiadora. Você vai lendo então os evangelhos, a vida de Jesus, você vai lendo o que o Espírito Santo pede às igrejas, você diz: meu Deus do céu. Eu não sei se você, como eu, às vezes lê alguns textos da Bíblia e diz: meu Deus, mas o Senhor parece que só pede isso para mim, o Senhor não pede isso para os outros, parece que os outros não sabem disso, não vivem isso. Mas a verdade é que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, e nós precisamos viver, abraçar essa palavra e procurar praticá-la na nossa vida antes de qualquer coisa. Escute o desafio do tema. Olha o desafio. Provérbios 18:19 diz assim. Provérbios 18:19 nos mostra como a régua é alta, como o tema é desafiador. Você pode ler comigo? O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Uma pessoa ferida, machucada, ofendida, é mais difícil de ser conquistada, alcançada, do que uma cidade cercada. Lembra de Jericó, por exemplo? Uma cidade murada. Você olha e diz: meu Deus, que desafio, como é que nós vamos ganhar uma cidade dessa? O texto da Bíblia diz que o irmão ofendido é mais difícil de você capturar o coração dele do que se você tivesse que conquistar uma cidade forte. Perceba que o texto diz o irmão. O texto diz o irmão. Então a gente parte do ponto de que essa pessoa tem um mínimo de conhecimento bíblico, mas em algum momento da caminhada acabou sendo ferido. E aqui existem dois grupos: os que de fato foram feridos, machucados, e é claro que isso existe, e existem aqueles que creem que foram feridos. Eles realmente acreditam que foram machucados e por isso estão ofendidos. Seja lá o cá, o desafio continua o mesmo. As pessoas precisam de cura, e em Jesus Cristo há cura para todos nós como igreja do Senhor. Você pode dizer amém?
Você acredita nisso? Que existe cura em Jesus? Eu creio nisso porque eu já fiquei ofendido várias vezes, até com Deus. Quando eu perdi os meus pais num acidente de carro, eu já era crente, eu já era pastor, um jovem pastor de 19 para 20 anos de idade. Não, era até de 23 anos, porque eu casei com 23 anos de idade. Então eu já estava com 23 anos de idade, porque eu estava com 1 mês de casado, quando eu perdi os meus pais em um acidente de carro, os dois faleceram. E eu pastor, e eu quase pirei. Eu fiquei muito ofendido com Deus. Eu não sei como que eu não desviei. Na verdade, eu me tornei por algum tempo um pastor desviado. É possível? Pois é possível, é um paradoxo, parece uma utopia, uma coisa difícil de caber na mesma frase, mas eu me lembro que eu subia, eu ministrava, eu orava, e principalmente quando alguém contava um testemunho, a igreja aplaudia, e dentro de mim eu dizia: pois é, mas do meu pai o Senhor esqueceu, da minha mãe o Senhor esqueceu, o Senhor não os protegeu. Foi muito difícil, eu fiquei ofendido com Deus, eu mordi a isca. E uma pessoa ofendida, em regra, ela não escuta ninguém. A pessoa mais ungida pode sentar na frente de uma pessoa machucada. Quando você tenta tocar, ai, é assim quando estamos machucados, quando estamos feridos. Mas eu digo a vocês que de tantas vezes que o Senhor já me sarou de ofensas e feridas, e já me curou, porque ao longo do caminho outras feridas também foram saradas pelo Senhor Jesus na minha vida, na nossa casa, na nossa família, e de muitas dessas feridas, talvez da última grande ferida, nasceu esse ministério, essa igreja. Eu posso dizer para vocês que Deus sabe fazer uma tremenda limonada de um pequeno limão. É incrível o que Deus pode fazer com a sua dor, se você deixar. Vamos de novo? É incrível o que Deus pode fazer com a sua dor, se você deixar. Eu digo se você deixar, porque uma vez, tudo isso eu estou explicando, mas vocês vão entender, vai fazer sentido. Uma vez, eu pequenininho, moleque, adolescente, estava brincando de rolimã. Você sabe o que é isso? A gurizada não sabe o que é rolimã. Rolimã, carrinho de rolimã. E a gente era assim, a moleque, criado na rua. Não tinha esse negócio, né? Era na rua. E a gente gostava, era com emoção e com mais emoção. Então, fizemos um carrinho, segurança zero. Sem freio de mão, nada, só para frente embalado. Subimos na ladeira mais alta da rua, da vizinhança que tinha, Rondonópolis, no Mato Grosso. Eu nunca mais vou esquecer, porque eu tenho cicatrizes dessa arte. E então lá no topo, a gente soltava o amigo, o amiguinho. E aí entregava na mão de Deus. Irmão, muitos de nós estamos vivos aqui, é Deus, irmão. A nossa infância era com força. As nossas brincadeiras era na roça, entrava dentro do pneu e soltava o pneu na ladeira e disse assim: vamos ver se está vivo lá embaixo. E numa dessas, eu empurrando um coleguinha meu, e eu não sei por que eu peguei o banquinho do rolimã assim, ele decidiu empinar, e na hora que ele empinou, os meus dedos das mãos prensaram no chão e foram tchá! Irmãos, eu não era batizado no Espírito Santo, mas eu falei em línguas. Pelo amor de Deus. Eu me lembro que eu mexia os dedos e eu via o osso, os nervos. E até hoje eu tenho, principalmente na mão esquerda aqui, eu tenho as cicatrizes da brincadeira. Eu me lembro que quando os meus... Primeiro, eu fui para casa assim, aí a gente apanha do pai por causa da arte. Então eu apanhei do pai ainda, porque fiz arte. Aí vai no doutor, eu não queria ir, aí na hora que eu fala, irmão, cheio de terra, a ferida. Aí o doutor olhou e falou assim: não, vamos ter que limpar, né? Ai, irmão.
Eu vi monstro, eu vi um monte de coisa. Eu não queria, na hora que ele pegava, eu puxava. Por quê? Porque às vezes o processo de cura é doloroso. Uma vez, há alguns anos, eu dei uma mensagem que está inclusive gravada na internet, com o tema Curando a Ferida. Mas aí eu explorei um texto muito difícil. A Bíblia diz: Deus diz que é aquele que abre a ferida e a cura. E eu sempre me perguntava, mas como é que pode Deus abrir a ferida? Ele faz a ferida e a liga e a sara. Por que Deus faria isso? Só tem uma resposta. Ele abre a ferida para que a ferida seja sarada corretamente, porque um médico faz isso, ele é o médico dos médicos. Jogando bola com um colega meu pastor, há alguns anos também, e ele lá achou que tinha destroncado lá o tornozelo, torcido, foi para casa, aquilo virou uma bola, mas teimoso, não vou no médico, e a dor aumentando, o negócio ficando roxo, tempo passou, e depois de um bom tempo, tá bom, vou no médico. Foi no médico, o médico tira a chapa: rapaz, teu pé está quebrado. Então doutor, engessa aí. Engessa não, querido, você demorou para vir, e como você demorou para vir, colou o osso errado. Então, para eu te curar, eu vou ter que te machucar, eu vou ter que quebrar o seu pé, para colocar ele no lugar certo, e a gente engessar. Quando a gente traz isso para a vida cristã, a gente precisa entender isso com o coração aberto, porque normalmente uma pessoa ferida, ela não quer que você toque na ferida, até porque a princípio dói, machuca. Mas se você escolher um bom médico, você estiver na mão de pessoas piedosas que queiram o seu bem, eu penso que vale a pena ouvi-las, mesmo que isso te incomode profundamente. Mas se for para você ser curado e se tornar um agente de cura na vida de outras pessoas, eu quero dizer para você com todas as letras: o processo vale muito a pena. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a sua dor para a glória dele. Se você deixar, Jeová Rafá, o Senhor que te sara, está nesse lugar, Ele pode colocar o dedo nisso. Não digo a você que o processo é tranquilo, gostoso, e você vai ficar sorrindo enquanto Ele tira a lama e a terra dessa ferida necrosada, mas digo a você que se você tiver fé para suportar o processo e confiar que Deus sabe o que está fazendo, você vai se tornar um ser humano muito melhor do que o que você era. Você pode dizer amém? Muito bem, então a pergunta que a gente vai tentar responder, desafiadora hoje, é: como é que eu posso ajudar uma pessoa ferida? Primeiro, número 1, são 3 coisas, 3 dicas do Espírito Santo para mim e para você. Eu queria que você considerasse como dicas de Deus, porque isso nasceu essa madrugada. Então eu gostaria que você considerasse isso como a resposta de Deus para a sua vida. Se você me ouvir até o final e você falar assim: o pastor não falou nada comigo não, aí eu te dou um conselho: você guarda essa mensagem, guarda, porque amanhã você pode precisar dela. Amém? Então vamos lá. Número 1, mostre as suas cicatrizes, não se envergonhe delas. Com a Camila, a gente foi renovar o nosso documento fora do país, e nós não estávamos pastoreando aqui ainda, nós estávamos num momento muito difícil. Entenda que experiência pessoal não é doutrina para a igreja, ela pode enriquecer a mensagem, mas doutrina para a igreja é Bíblia, é palavra, amém? É palavra, não é historinha, é Bíblia. Mas nós estávamos precisando muito de ouvir Deus, e aí nós fomos numa igreja americana, porque eu queria ouvir uma palavra sem viés de algum pastor que não me conhecesse.
Não sei se você já passou por isso. E você disse assim: eu quero ouvir uma palavra de Deus, mas eu não quero alguém que, sei lá, às vezes me conhece meu problema, sabe o que eu estou passando, então parece recado, né? Coisa feia isso, né? E eu disse: vamos numa igreja americana, e aí não vai ter jeito. Aí a gente recebeu um folhetinho, tinha lá uma igreja que estava começando numa escola, e aí eles montavam todo o setup da igreja, mas assim, meu Deus, é uma igreja começando, é com uma realidade completamente diferente da do Brasil. Uma igreja montada, uma estrutura fantástica, eles montam e desmontam aquilo no sábado, e a gente foi. Aí começou aquele worship, aquela adoração, aquela coisa, aquele louvor. Eu estou ali: Deus, eu preciso do Senhor, Deus, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa, angustiado, coração apertado, meu Deus do céu, o Senhor só me deu direção até aqui, qual que é o próximo passo, o que eu faço da minha vida? E então lá vem o pregador, irmão, um jovenzinho, acho que já contei isso para vocês, um jovenzinho, e ele entrou assim, uma calça que cabiam 5 dele na calça, um tênis com aquela linguana de fora, aquela camisetona no joelho. Ele entrou: hello everybody, como é que vai todo mundo aí? E eu lembro que eu olhei e falei assim: já Deus, poxa Deus, eu estou falando sério, eu estou precisando tanto de uma palavra, minha vida depende disso, eu só faltei falar, e o Senhor manda isso aí. Mas foi isso aí que me deu uma resposta. A gente tem que tomar cuidado com esse julgamento que a gente tem. Todos nós temos, irmãos. E eu olhei, irmão, eu só não fui embora porque eu já estava cercado, já tinha gente do meu lado, da direita e da esquerda. Eu olhei e falei, a turma tudo adorando, falei assim: e agora? Já estou aqui mesmo. E naquele dia ele não falou muito, ele falou 10, 15 minutos no máximo, ele falou sobre Tomé. E ele leu João 20, 27, eu quero ler para vocês. João 20, 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Bom, esse é o episódio que Jesus ressuscita. Jesus já havia aparecido para os discípulos, mas Tomé não estava. Então os discípulos correm para contar para o Tomé e dizem: vi Jesus, nós vimos Jesus. E o Tomé diz: eu só acredito vendo. E pegou a frase, né? Eu sou igual São Tomé, eu só acredito vendo. Pegou a frase. Não, eu só acredito se eu colocar o dedo aonde as feridas, os cravos traspassaram, aí do lado onde a lança feriu Jesus. Aí Jesus aparece para quem? Tomé. Pai seja convosco. Ai meu Deus, misericórdia, não é que é verdade mesmo? O Senhor ressuscitou, o Senhor é real. Aí Jesus diz aqui: está aqui Tomé, põe teu dedo aqui, e não seja incrédulo Tomé, seja crente. Põe teu dedo aqui. E esse põe teu dedo aqui, eu nunca havia reparado a importância de Jesus ter ressuscitado um corpo glorificado com cicatrizes, porque o mundo não gosta de cicatriz, o ser humano não gosta de imperfeição. Irmão, tem filtro no Instagram para tudo, agora até maquiagem, você faz assim, pode estar com o cabelo para o sol, para a lua, está pronta. Você olha assim, porque nós não queremos que as pessoas vejam as nossas imperfeições. Então elas são escondidas, elas são maquiadas, elas são jogadas para debaixo do tapete. Jesus ressuscita num corpo glorificado e faz questão de vir com um buraco na mão. E a pergunta é: por quê? Por que nós nos envergonhamos das nossas histórias, das nossas feridas saradas que se tornaram cicatrizes, se Jesus Cristo, o nosso Senhor e exemplo, veio com feridas, cicatrizes nas mãos, em um corpo glorificado? E a resposta para mim é muito simples, e foi isso que eu aprendi com aquele jovem pregador. Ele disse: as tuas cicatrizes validam a mensagem.
Uma coisa é você dizer para alguém que Deus é bom, porque Deus foi bom na vida do Abraão, Deus foi bom na vida do Jacó, Deus foi bom na vida do seu vizinho, Deus foi bom na vida do irmão que contou um testemunho na igreja. Outra é você sentar com alguém e falar: querido, põe teu dedo aqui, eu sei o que é isso aí que você está passando. Naquilo que Jesus me consolou, eu tenho uma palavra para te dar. Porque quando você começa a ministrar na vida de uma pessoa ferida, ele diz: é porque você não sabe o que eu estou passando. Essa é a frase clássica. É porque você não está no meu lugar. Mas se você tem um buraco na mão, você diz: repete. Como é que você está falando? Eu tenho uma história no meu casamento e eu posso falar sobre o seu. O mesmo Jesus que me ajudou pode ajudar você também. Põe teu dedo aqui, ó. Naquilo que você foi consolado, naquilo que Cristo operou na sua vida, Deus pode e deseja usar você e a sua história. Agora eu olho para esse primeiro ponto e percebo que nós não podemos esconder as nossas cicatrizes, e peço à Igreja Batista Nacional de Ribeirão Preto: cuidado com quem não manca. Frase que eu estou copiando, eu ouvi. Nós, alguns anos atrás, fomos em Bragança Paulista, no encontro com o pastor Josué Gonçalves, vocês devem lembrar, conhecê-lo, é um pastor de família, e ele liberou essa frase: não escute quem não manca. O que ele quis dizer com isso? Essa frase faz menção a Jacó. Jacó segura o anjo, lembra? Vai o Jaboque, e lutando com Deus, se toca, desloca a coxa, e ele sai daquele encontro transformado. Ele não é mais Jacó, agora ele é Israel, e ele vai se encontrar com o irmão que queria a princípio matá-lo, e agora não tem jeito, porque ele vai para esse encontro mancando. Eu sou dependente completamente de Deus. E gente que não manca é super-herói, e super-herói para mim só existe nas telas dos cinemas, nos filmes. Corra de líderes, pastores, irmãos e irmãs que não têm marcas, que não têm cicatrizes. Fuja de supercrentes. Eles não existem. E se alguém se passa diante de você por uma pessoa que nunca teve, não tem problema, é um cara acima da média, pode escrever: tem problema aí. Isso não é honesto, isso não é verdadeiro. Vocês estão me acompanhando? Sim. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Deus ama. Deus pode usar as nossas cicatrizes, e vai usar para a glória dele. Bom, esse é o primeiro grande ponto. Segundo, são 3. Eu quero gastar um pouco mais no terceiro. É preciso querer ser curado. Como é que é mesmo, igreja? Você pode repetir isso? É preciso querer ser curado. Parece tão óbvio, né? Aí você vira para mim e diz assim: pastor, e alguém pode não querer ser curado? Acredite, irmão, pode. É por isso que Jesus chegava diante das pessoas, como Marcos 10:46, Bartimeu cego, e Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Tem pastor que até tira onda, né? Que diz assim: mas é lógico que quer curar, é lógico que o cego quer ver, mas não parece tão lógico assim, porque tudo que algumas pessoas têm, olhando para mim, irmãos, é a sua feridinha de estimação. E quando o caldo entorna, as pessoas usam isso como um mecanismo de defesa. A autocomiseração, a piedade e a dó. Eu estou te falando algo muito sério. Alguns de vocês lembram que eu contei uma história, eu era pequeno, né? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nasci lá. Depois mudei muito pequeno ainda para o Mato Grosso, mas eu me lembro que na frente, os meus pais eram bancários, eu estava com a minha mãe e tinha um pedinte, contei isso aqui em algum culto, e ele estava com uma ferida exposta na perna, então uma calça erguida até a metade do joelho, sentado na calçada, na frente do Banco do Brasil. Eu não esqueço essa cena, tinha um prato de alumínio do lado dele, ele estava pedindo esmola, dinheiro.
com a calça erguida e uma ferida exposta, aberta, feia. Eu me lembro que além de ajudar, minha mãe agachou, minha mãe bancária, e ela falou assim: eu vou pagar um médico para o senhor, para ajudar o senhor precisa tratar essa ferida. Ele falou assim: não estou pedindo médico. Senhor, mas o senhor não quer um tratamento? Eu não quero tratamento, eu vivo disso aqui. As pessoas só me ajudam por causa da minha ferida. Quando ela está fechando, eu abro ela. Você duvida disso? Eu nunca mais esqueci disso, porque ainda hoje espiritualmente tem gente que gosta desse lugar de piedade. O discurso da boca para fora é: não, eu quero ser um instrumento de Deus, eu quero ser sarado para sarar outras pessoas, eu quero que Deus use a minha vida. Mas quando você diz aqui, então me dá essa ferida aqui, vamos limpar esse negócio, não. Quando você quer confrontar a pessoa, corre e diz assim: não, olha a minha ferida aqui, olha o que eu passei aqui, olha a minha história aqui, que é para evitar o confronto, para que você continue tendo pena, piedade, e a pessoa continue nesse lugar de autocomiseração. Em Mateus 16, a partir do verso 21, Jesus pergunta para os discípulos: quem é que dizem por aí que eu sou? Estou resumindo aqui. Aí o resumo é que Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus diz: bem-aventurado você, Simão Barjonas, não foste carne nem sangue te revelou, meu Pai que está no céu, e você é Pedro. Sobre essa pedra, essa palavra que você acabou de liberar, que eu sou Cristo, eu vou edificar minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E Jesus continua o discurso dizendo: e o Filho do Homem vai ser entregue, vai sofrer, vai ser castigado, vai morrer, vai ser crucificado, mas eu vou voltar no terceiro dia. Aí lá vem o Pedro, que ficou cheio por causa do elogio. Aí o Pedro: faz favor aqui, o senhor não fala mais isso. Não fala mais isso o quê? Faz o quê, Pedro? Não fala isso, que o senhor vai sofrer. Aí a frase que Pedro usa é: tem compaixão de ti mesmo. O contexto aqui é: tenha dó de você, pena de você. Resposta de Jesus: para trás de mim, Satanás. Eu gostaria que você examinasse as amizades que você tem. Porque amigo bom não é aquele que te leva para o lugar de dó, pena e autocomiseração. Você não precisa disso, você é melhor do que isso. Jesus não te fez para você viver nesse lugar. Você é melhor do que isso. Você não precisa das pessoas ficarem soprando com dó e pena de você. Jesus morreu por você, ressuscitou por você. Para trás de mim, Satanás. Amém? Estão me olhando estranho? Tudo bem? Amigos ainda não? Em João no capítulo 13, no verso 6, Jesus, em uma demonstração de humildade e liderança, decide ensinar os discípulos com a prática. Joga uma toalha nas costas e começa a lavar os pés dos discípulos. Você deve lembrar da história. E vai lavando os pés dos discípulos até chegar nos pés de quem? Tem que ser quem, né? Pedro. Eu gosto do Pedro. Eu vou dar um abraço do Pedro. Depois de eu abraçar uma turma, né? Eu dou um abraço no Pedro no céu. Aí chegou nos pés do Pedro, lá vem o Pedro, movido de boa intenção. O Pedro diz: não. Os meus pés o senhor não lava, não vai lavar, não lava, não, o senhor lavando os meus pés. Jesus: olha, se eu não lavar os seus pés, pode pegar as suas coisas e ir embora agora. Tudo bem, não está assim, é a minha versão William Sodré. Mas Jesus disse: se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo, está assim. Aí o Pedro vê a besteira que ele está falando, como é que é a reação dele? Então, não lava só os pés não, lava a minha cabeça também. Olha que bonitinho. E aqui eu vejo dois grupos de pessoas, quando o assunto é se deixar tratar. Existem aqueles, olhando para a minha igreja, isso é importante, ó. Existem aqueles que do lado de cá, ninguém trata de mim, eu não confio em ninguém, ninguém presta, e ninguém vai lavar os meus pés, eu não deixo. E desse outro lado aqui está o outro engraçadinho, ó ele aqui, ó. O meu tratamento tem que ser diferenciado.
Está lavando o pé de todo mundo, o meu tem que lavar o pé, tem que lavar a cabeça, tem que lavar tudo. E é esse o lugar do equilíbrio, igreja. Senhor, lava o que o Senhor quiser lavar. Eu quero ser tratado no nível em que o Senhor deseja tratar de mim. A tua vontade deve prevalecer sobre a mim. Amém? Número 3 e último. Vamos gastar um tempinho aqui, porque vamos correr, vamos lá. Decida ser você um agente de cura. Vamos repetir a frase? Vocês estão animados ainda, irmãos? Tem almoço hoje lá? Decida ser você um agente de cura, um portador de cura. Deixa eu contar uma historinha rapidinha, bíblica, está lá em 2 Reis capítulo 20, que eu vou contando e você vai anotando para ler depois as referências. Eu preciso partir do ponto que você já tem aí um paninho de fundo para a gente poder conseguir ganhar tempo. Normalmente, quando a gente lê 2 Reis 20, o verso 1 diz que naqueles dias Ezequias adoeceu, Ezequias era rei, e a doença era mortal, porque veio a ele o profeta Isaías com uma palavra muito dura. Vocês conhecem a história, lembram dela? E ele disse: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Caramba, é um recado, é uma paulada na moleira, na cabeça. E aí a reação do rei Ezequias é de virar o rosto para a parede. Ele orou, ele chorou, ele rasgou o coração. A gente não tem os detalhes dessa oração, mas a resposta veio. O mesmo Isaías volta como profeta dizendo: olha, assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração, e eu vi as tuas lágrimas, estou te curando, estou te sarando. A cura brotou. Aqui o processo de cura é físico, mas eu gostaria de usar esse processo para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa caminhada de fé. Mas para tanto eu queria que você pensasse nessa história não debaixo do ponto de vista de Ezequias, que normalmente é o que a gente faz, que é aquele que precisou ser curado e foi abençoado. Normalmente a mensagem gira em torno deste personagem. Vamos tentar nos colocar no lugar do outro, o profeta Isaías, aquele que foi o agente de cura na história. E olha como não é fácil ser um agente de cura, porque se você quiser ser um portador de cura na vida de alguém, você vai precisar falar a verdade para este alguém em amor. Paz. Falar a verdade para uma pessoa que está ferida é uma experiência desafiadora, porque ela normalmente está cercada de gente que lambe a ferida dela. Estão me acompanhando, igreja? Porque é mais gostoso você ouvir: nossa, que machucado, nossa, está doendo, nossa, como dói. Aí vem você, o insensível, e diz: para com isso, dá aqui esse negócio aqui, deixa eu jogar um metiolate nesse trem aqui. Não é esse de hoje não, a turma sabe do metiolate, aquele, não é não, Ed? Aquele antigo, aquele que você jogava, meu Deus do céu, ardia até a alma, o espírito da gente pular para fora do corpo. Não, esse negócio, deixa eu jogar, e isso dói, meu irmão. Agora olha o que a Bíblia diz, Provérbios 27, 6. Lê comigo em voz alta, Provérbios 27, 6. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. E a gente tem exemplo. Rabi! Foi assim que Judas entregou Jesus. É melhor você estar cercado de pessoas verdadeiras, e vão dizer assim para você: querido, esse comentário seu veio da onde, hein? Da onde é que
De onde é que veio esse trem aí que você soltou aí? Porque a minha Bíblia diz que a boca fala. Eu não sabia que seu coração estava sujo desse jeito não. Que negócio é esse aí? É claro que você está se arriscando a perder uma amizade. É claro que você está se arriscando a ter uma pessoa que se afasta de você. Mas um agente de cura é um profeta que ouve de Deus e não tem medo do rei. Assim diz o Senhor. Eu estou aqui para falar o que você gosta não, rei. O Senhor, que é maior do que o rei, diz: coloca a tua casa em ordem. E a cura só brota em meio à verdade, em amor. Eu não estou assinando um cheque em branco. Vocês lembram do que é cheque? Cheque em branco para ser bruto, estúpido. Não existe lugar de estupidez e arrogância no Evangelho, irmãos. A Bíblia fala de um jovem rico, todo cheio de si. O que eu faço, Jesus, para ser salvo? Acho que você conhece a história. Jesus cita os mandamentos, ele não está feliz ainda, tudo isso eu já faço. Ele já podia ter ido embora para casa, né? Com uma estrelinha na testa, mas não, fica cutucando Jesus. Não, mas isso eu já faço já, desde que eu sou pequenininho. Aí a Bíblia diz assim: então Jesus o amou e lhe disse: te falta uma coisa. Que frase linda. O confronto é necessário, mas sempre motivado pelo amor. Jesus o amou e lhe disse: tem uma falta aí. Tem um comportamento seu que precisa ser corrigido. Tem um negócio que você está fazendo que está errado. Tem um negócio que você está falando que não está batendo com o que diz esse livro aqui. Mas porque você está... Eu estou do lado deste livro aqui. E se você quiser ser uma bênção nas mãos do Deus, do Espírito Santo, autor deste livro aqui, é bom que se abrace a verdade, em amor. Em amor. Porque a verdade em amor tem poder para nos sarar, para nos curar. Quem entende isso, diga glória a Deus. Eu quero orar por vocês hoje, por nós como igreja. Eu quero apresentar a Deus uma igreja sarada. E eu gostaria de terminar lendo o mesmo texto que eu comecei, 2 Coríntios 1:3. Você pode deixar aberto aí, mas eu queria terminar. Eu sei que eu tenho alguns visitantes hoje aqui, e eu penso que de vez em quando eu preciso explicar para vocês a ideia, a dor de início dessa comunidade da qual você faz parte. Quando nós colocamos na placa da igreja lá fora, onde estão os horários assim, lugar de recomeço, não foi porque eu achei a frase bonita na internet, não foi porque eu preciso de uma frase de efeito assim, para mexer com a galera, não. Foi porque eu encontrei em Cristo uma nova oportunidade, uma nova chance, a tentar fazer direito. Perfeito nenhum de nós somos, mas tentar fazer direito é uma obrigação nossa. A gente precisa tentar fazer certo. E então nós nos tornamos um imã de pessoas que também ao longo do caminho foram feridas, machucadas, às vezes até abusadas por sistemas religiosos, manipuladas por pessoas que se dizem pastores. Para você ter uma ideia, eu recebo cada mensagem. Esses dias eu recebi uma. Os pastores, junto com o líder, entram numa loja da Vivo, e ele pega um celular, um iPhone novinho, o líder, e ele vira para um dos pastores que estão caminhando com ele e diz assim: você vai pagar para mim, a bênção é tua.
Divide lá porque eu estou te dando a benção. E pega um celular, um iPhone novinho e vai embora. É mais de 20 mil. Minha vontade, a minha vontade. Quando a gente fala de abuso religioso em nome de Deus, é algo muito nocivo, destrutivo. O que as pessoas estão fazendo em nome de Jesus, manipulando e se tornando verdadeiros deuses com D minúsculo, é muito triste. O lugar de recomeço é uma proposta para quem foi vítima de abuso, já foi manipulado, perdeu o encanto pela igreja, tem dificuldade, enfrentou dificuldade, e é normal que dentro do processo você fique arisco, porque afinal de contas a gente começa a achar que ninguém é capaz de nos fazer o bem sem interesse. Então quando alguém faz o bem, a gente já pensa: o que será que ele quer? Porque nós já apanhamos tanto, já fomos tão passados para trás, que a gente é incapaz de participar de um culto e falar assim: olha, nós vamos ajudar a obra de Deus. A gente já fica: onde é que vai esse negócio aí? Deixa eu dar uma olhada para ver onde é que... E no início é normal que a pessoa, até que uma confiança seja restabelecida, e para que isso exista, nós precisamos viver essa palavra, ter ela como regra de fé e conduta. Então eu termino lendo o mesmo texto que a gente começou, e vou pedir para você me ajudar na leitura. 2 Coríntios 1:3 diz assim, vamos lá comigo? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? É a palavra do Senhor. Fecha os teus olhos sentado mesmo. Deixa eu fazer uma breve oração por causa do nosso tempo. Pai, eu sou extremamente grato a Ti, Pai. Muito difícil o processo, Senhor. Eu não estou vendendo aqui ilusão. Meu Deus, uma força gigantesca precisa ser feita por aquele que quer sair desse lugar de dor. Uma vontade, meu Pai, como eu digo aqui, com força. Ela precisa prevalecer sobre esse lugar de autocomiseração. Meu Deus, mas quando isso acontece, o Senhor é o maior interessado na cura. O Senhor é o maior interessado no livramento. O Senhor é aquele que tem o maior interesse em nos ver bem, amando a igreja, amando pessoas, servindo o Senhor e praticando estes 2 maiores mandamentos: Deus, amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Mas Deus, eu repito, o Senhor sabe, é desafiador. Por isso nós nos rendemos diante de Ti e lhe pedimos ajuda nessa manhã. Ajuda-nos. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, olha para mim, Jesus. Eu quero ser, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos. Eu quero ser um agente de cura. Usa a minha vida, Pai. Me consola, Senhor, para que eu possa consolar outros. Em nome de Jesus, eu lhe peço
E a igreja do Senhor diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.